É senso comum que o nosso Brasil não suporta mais 4 anos de PT e que alguém que já teve 3 mandatos para fazer e não fez, não merece um quarto mandato, porque é óbvio que ele não vai fazer de novo. Mas para a gente libertar o Brasil e levar prosperidade para nossa nação, é preciso que todos entrem em campo e me ajudem. Então eu quero mais uma vez me dirigir a Michele. Todos nós reconhecemos o grande trabalho que ela fez no PL Mulher, percorreu o Brasil inteiro por uma causa, valorizando e inspirando milhares de mulheres a ingressarem na vida pública e também o seu trabalho para ajudar as pessoas com doenças raras e os surdos. Com a covardia que fizeram com meu pai, ela tem a responsabilidade de cuidar dele no dia a dia. Todo mundo sabe que hoje, até nós, os filhos, a gente está proibido de ver o próprio pai, o que aumenta ainda mais a importância dela e ela precisa ser reconhecida e respeitada também por isso. O momento é difícil para todo mundo. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito e, mais uma vez, peço desculpas por alguns momentos que causaram desconforto. Como somos pessoas públicas, isso acaba sendo explorado pelos nossos opositores. Nunca foi minha intenção desrespeitar ninguém, ainda mais a esposa do meu pai. Também faço o pedido aqui à nossa militância, para a gente olhar para frente nesse momento. Vamos focar no objetivo principal, que é resgatar o nosso Brasil, como já disse Jair Bolsonaro em outras oportunidades. Não vamos transformar essa situação em mais motivos de ataques que podem e serão explorados contra nós mesmos. Vamos evitar qualquer divisão. O momento exige união. O que nos une é muito maior do que qualquer diferença. Então, Michele, renovo aqui o convite para caminharmos juntos na missão de defender o Brasil e honrar o nosso maior líder, que é Jair Messias Bolsonaro, que enfrenta um momento extremamente difícil, que exige de todos nós desprendimento, humildade, coragem e espírito de união para honrar o seu legado. Eu tenho a convicção que a gente compartilha do mesmo objetivo: trabalhar por um Brasil mais seguro, próspero e cheio de esperança. As portas estão abertas. O Brasil precisa de todos aqueles que desejam contribuir para o seu futuro. Ei, começou no blá blá blá. Olha, ele, Flávio Bolsonaro, pedindo perdão, pedindo desculpas, uma desculpa meia boca. Se te magoei, se errei, se ofendi, peço desculpas, nunca quis ofender ninguém, diz Flávio. Ele também pediu para a militância, principalmente aqueles que estão fora do Brasil, né? Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Kim Paim, pediu para que vocês parem de atacar a Michele. É isso que ele pede. Ele quer agora, pelo menos, tentar se aliar, se alinhar com a madrasta. E ela deu like, ela curtiu o vídeo na internet. Deve ter alguma negociação, algum esquema entre os dois. Não, pelo jeito, eles farão as pazes, será? Ricardo Noblar. Eu não duvido nada em matéria dos Bolsonaros. E a Michelle, embora não tenha sangue do Bolsonaro, mas ela é casada com o Bolsonaro, ela teve uma filha com o Bolsonaro, a Laurinha, e ela é obrigada a aguentar as idiosincrasias, tudo que você tenha da parte dos Bolsonaros. Então não duvido isso. Na época, se a gente tivesse ainda na época do velho PSD, criado ainda pelo Getúlio Vargas, nos anos 40 ou 50 do século passado, no velho PSD nada se fazia sem se combinar antes, fora dos holofotes, a salvo dos holofotes. Então, corria a máxima, e sempre correu dentro do PSD, de que, olha, vem cá, reunião, a gente só faz reunião se a gente antes combinar o resultado da reunião. Porque a gente não vai fazer uma reunião para expor as nossas divergências ou para, de repente, não conseguir superar essas divergências. Aí a reunião seria um fracasso e seria noticiada como tal. Então, a gente combina antes
e depois a gente faz ou simula fazer. Se prevalecer esse velho ensinamento do PSD, está tudo combinado já. Flávio fazer esse apelo, não é a primeira vez que ele fez, não é a primeira vez que ele pede desculpa, ele pediu lá atrás, quando Foi pior a ainda, né, quando ele Michelle pediu atrás. Foi mais meia foi. boca ainda. Eu sei, mas lá atrás, quando a Michelle lançou aquele vídeo que foi um furor na campanha do Flávio Bolsonaro, um vídeo onde ela se dizia maltratada, humilhada, desprezada, tratada com rispidez, não ouvida pelo Flávio Bolsonaro, que dizia que ela não tinha nada a ver com isso, ela não entendia de política, ela não devia se meter nessa história. Quando ela lançou esse vídeo, produzindo o estrago que produziu na campanha do Flávio Bolsonaro, ele já pediu desculpa. Ele hesitou ali no primeiro momento a pedir desculpa, mas quando ele viu a repercussão daquilo ali, ele saiu já com um vídeo patético, pedindo desculpa, ainda com Mas muita ele foi má mais. vontade. Ainda com... Aqui ele ainda falou desculpa. Naquele eu acho que ele nem usou a palavra desculpa. Era um vídeo, entre aspas, tentando Não, confere plantar a aí se bandeira ele. branca com ela, falando para ela fazer parte da campanha. Era mais ou menos o que ele falou aqui, e ele não. Eu não lembro naquele momento dele falar desculpa. Eu sei, mas Naquele lá era mais. Enfim, estamos juntos, a gente tem que bater no PT, enfim, agora ele pediu desculpa, mas uma desculpa também meia boca, dizendo, ó, se te ofendi, ele sabe, é, te é mais para ofendeu. Michele, já ter curtido, ter Não, aparecido deve ter nas negociado. redes sociais curtindo, isso já deve estar negociado. Agora, Pode ser, agora a dúvida é, eu quero será que saber. basta desculpa? Ou ela negociou algo a mais? O que você acha? Eu não Politicamente, sei. ela está Eu não sei. usando esse momento para mover as pedras dela na política, para conseguir, Se eu talvez, que não, candidatos que ela deseja lançar sejam lançados, ou, enfim, algum outro tipo de Bom, negociação. aí eu não sei até onde ela negociou, se vai aceitar esse pedido de desculpas, embora já tenha dado esse sinal público ao curtir o pedido de desculpas do seu enteado, eu não sei, aí eu não me arrisco a dizer. Mas que está com cheiro de que isso é uma jogada já combinada, já previamente estabelecida junto a Flávio e junto a Michele, me parece que sim. Me parece que sim. E não parece Eu acho. desespero no Flávio? Não, Porque mas está derretendo. o desespero do Flávio advém de um monte de coisas Só tem ruins que ele notícia está ruim, ele vivendo. precisa mudar a agenda. É, é. Não, e mais, ele está às vésperas de uma convenção do Partido Liberal que abriga a família Bolsonaro, vai ser depois da manhã, lá em São Paulo, convenção nacional, para apresentar o nosso candidato Flávio Pacaembu. Bolsonaro, candidato a presidente. Estão fazendo lá, estão preparando lá uma grande convenção, vão encher todos os espaços, ou possivelmente todos. Enfim, nessa hora a máquina pública, dependendo de quem a maneje, entra em ação e encher algum espaço, por maior que seja, é fácil. É fácil. Você nem precisa vamos dizer, você não precisa esperar, aliás, nem deve esperar que as pessoas compareçam espontaneamente. Muitas comparecerão espontaneamente, mas o resto, você, dependendo do tamanho do espaço, você tem que mexer com a máquina, manda, promete lanche, não sei o que, transporte, enfim, e mobiliza. Agora, para o Flávio, eu anotei aqui, direta ou indiretamente, quer dizer, citando o nome da Michelle ou não citando nesses 2 minutos e 35 segundos desse vídeo, ele se referiu a ela 5 vezes, direta ou indiretamente, citando o nome dela ou não citando o nome dela, mas se dirigindo a ela cinco vezes. Sabe-se, e aliás até o Metrópole noticiou há pouco, que houve todo um trabalho prévio, chamados bombeiros, entre eles o Valdemar Costa Neto, presidente do partido, e
a governadora Celina Leão, do Distrito Federal, que é muito amiga de Michele e que quer ter Michele na sua chapa, porque a Celina vai se candidatar a mais um mandato como governadora. Ela era vice do Ibanez. O Ibanez saiu para se candidatar ao Senado, a Celina assumiu. Ibanez rompeu com Celina. Ibanez não será mais candidata ao Senado. E a Michele está sendo pressionada também pela Celina e por outros para ser candidata ao Senado. Agora, eu acho que se ela, Michele, comparecer a essa convenção, o que eu não tenho muita segurança de dizer que ela vai comparecer ou não, embora esteja se esperando a qualquer momento um vídeo dela, talvez ainda hoje, talvez fique para amanhã, não sei, onde, vamos dizer, ela diria que acata esse pedido de desculpa. Se ela irá ou não a essa convenção, aí não dá para garantir. Até porque a Michelle diz que ela não tem tempo para nada, ela só tem tempo para o marido. Agora, a Michelle, ela dizia, antes do vídeo que ela soltou para queimar o Flávio, ela dizia que só entraria na campanha se o Flávio fizesse um vídeo pedindo desculpas. E ele não fez, não fez, não fez. Aí ela brigou com ele, soltou o vídeo dela, e agora ele fez. Essa era a exigência dela, era essa, um vídeo pedindo desculpas. A gente imagina que deve ter outras coisas sendo negociadas nos bastidores, né? Pô, só um pedido de desculpa vai bastar, mas, enfim, pelo menos era essa a exigência, né? Ela queria um vídeo Ah, pedindo desculpa. Mas eu ouvi ontem, ou olha, ela poderá também, ouve sabe? essa, ouve essa. Eu falei ontem, quase na madrugada, com Julian Lemos, que foi o coordenador da campanha do Bolsonaro no Nordeste e hoje rompeu e hoje é um grande crítico do bolsonarismo. E ele me falou, e ele já vai sustentar isso publicamente, ele não está falando só para mim, ele vai falar isso publicamente, que o Flávio foi escolhido candidato pelo Bolsonaro na base da chantagem. Ele disse: sabe por que, que você acha que ninguém sabia? O Bolsonaro não comunicou a Michele, não comunicou ao Valdemar, a ninguém que ia ser o Flávio. De repente o Flávio sai com uma carta, aí na apuração dele, que ele diz que ouviu de gente de lá, não é que ele acha, não. O Flávio e o Eduardo chantagearam o pai e obrigaram o Bolsonaro a lançar o Flávio. Por isso que depois teve o vídeo da Michele com autorização do Bolsonaro, porque, de certa maneira, a candidatura do Flávio foi forçada por eles. Então, assim, o Julian garante isso. Ele me falou e ele vai começar a falar isso publicamente, já deve estar falando. Então, assim, é uma versão que, de certa maneira, tenta explicar algumas contradições, né? Como é que o Bolsonaro autoriza a Michele fazer um vídeo contra o Flávio é o porta-voz, o Flávio é o candidato, por que que Flávio saiu com uma carta, a Michele depois falou que aquela carta, ninguém sabia que ele ia ser candidato, que aquela carta talvez fosse para ele guardar e só usar se acontecesse alguma coisa com o Bolsonaro, então tá muito estranha essa história, segundo o Juliano Ramos, talvez os filhos tenham forçado a barra com o papai chantageando, dizendo que acabariam com a reputação do Bolsonaro. É esse nível de chantagem, segundo o Juliano Lemos, e a gente tem que lembrar que vazou conversas do Eduardo com o pai, com o Jair, e ele mandava o papai tomar naquele lugar. Então, rola, eles não são completamente fantoches do pai como a gente imaginava. Pelo jeito, rola uma briga até entre os filhos e o pai. Pelo menos disse o Quantas italiano. vezes? Não te lembra daquela postagem ou daquela carta, ou bilhete, ou coisa assim, feita pelo Eduardo, lá dos Estados Unidos, e dirigida ao Bolsonaro, onde ele diz Foi o que eu coisas citei sobre o agora, que eles tinham pai o pai. inacreditáveis. Lembra daquele outro áudio que vazou? Ou foi áudio, ou foi coisa desse tipo, ou foi vídeo Um do fotógrafo Flávio, tirou a foto da tela do celular do Bolsonaro falando para o Eduardo enquanto ele estava nos falando com o Estados Eduardo Unidos quando estava no que ele exterior. seria preso. Exatamente. Essa do pai avisando que o filho poderia ser preso por Eduardo foi há muito tempo, quando o Bolsonaro, pai, resolveu se candidatar
a presidente da Câmara só para marcar posição. Ele sabia que ele Teve um ou não dois seria votos, só, eleito. não teve nenhum Ele, filho não, votando. ele teve 1 ou 2 votos, o dele e de mais alguém. E aí ligou para o filho, porque o filho já era deputado federal, o Eduardo, e, no entanto, no dia de ter que votar no pai, seria razoável que votasse no pai. O Eduardo estava no exterior. Então, veja, Estados tudo Unidos. dentro da família States. Bolsonaro, tudo é possível. Entendeu? É possível que essa história que o Julian Lemos te contou seja verdade ou não. A gente nunca vai saber inteiramente a verdade a respeito dos Bolsonaro. Ou talvez não exista inteiramente uma verdade a respeito dos Bolsonaros. Nessa versão do Julian Lemos, oferecida a você, o pobre do pai, do Bolsonaro velho, pai, preso, condenado por golpe, seria uma vítima, coitado dos filhos. Entendeu? Então, você não sabe quem é vítima, quem é algoz. Isso é muito complicado. Você sabe é que o país, depois de 4 anos, dominado por essa família disfuncional, do jeito que a gente conhece, está arriscado eventualmente a voltar ao controle dessa família, isso é uma coisa horrorosa. Mas há quem goste disso. O, 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 o fato é que a Michelle pode fazer o que der na telha, ou o que ela já tiver combinado com os bombeiros que foram lá apagar esse incêndio. Ela pode soltar um vídeo dizendo: olha, tá, aceito as desculpas, qualquer coisa desse tipo. Ela pode comparecer à convenção, ou ela pode não comparecer, gravar um vídeo para a convenção também, dizendo alguma coisa. Por quê? Porque ela está atarefada com o marido. Ela está cuidando do pobre do marido. O problema é, o Flávio vai chegar nessa convenção neste sábado sem vice, porque já convidou Problema? várias pessoas para ser vice dele e ninguém quis até agora. Pode ser que daqui a 5 minutos alguém queira. Ele vai chegar sem apoio de partidos do Centrão. Ele tentou o Partido Progressista do Ciro Nogueira, o partido disse não. Ciro Nogueira disse não. Ele tentou o União Brasil do Ruela, que é o presidente do partido. Rueda. Rueda. Antônio Rueda. Ruela, Rueda, dá Rueda. tudo no Eu mesmo, dá gostei do tudo no Rueda. mesmo. Ruela, Rueda. Ó, é, voltamos te- para a peraí, programação tentou ainda. União Brasil, não conseguiu. Tentou o Republicano, não conseguiu o Republicano. O MDB, não sei se ele tentou, mas pelo menos o MDB não vai ter candidato a presidente, nem a Não, o vice-presidente. MDB ele não tentou Enfim, porque não tem nem chance. enfim, O MDB vai ficar neutro ele também. vai chegar lá sozinho. Os partidos do Para Centrão, negociar eles também, sempre claro. ficam vendo até a última hora para ver para que lado sopra o vento. Eles estão vendo. Por que eles não aderiram ao Flávio até agora? Porque eles veem que o vento está soprando contra o Flávio e está soprando a favor do Lula. Michele aceitou as desculpas, já saiu então. Acabou de sair o vídeo da Michele. A gente falou, você falou, o Carlos Noblar previu. Já já vai ter o vídeo dela e já tem, vamos ver. Michele aceitando a desculpa, tá tudo combinado pelo jeito. Depois que deixei o PL Mulher, me recolhi e tentei me afastar das articulações e da cena política. Flávio, eu assisti o seu vídeo e recebi as suas palavras com muita paz. Eu quero te agradecer por sua sinceridade. Você sabe o quanto a verdade é importante para mim. Todos nós cometemos erros, isso é humano, e o seu gesto de vir a público para pedir desculpas tem muito valor e poucos homens teriam coragem de fazer isso. Eu sei que os dias não estão fáceis para nós, para as nossas famílias e para milhões de brasileiros que esperam por dias melhores. Para cumprirmos grandes missões, o nosso coração precisa estar limpo e livre para que novas histórias sejam construídas. Histórias baseadas na verdade, no respeito e na esperança. Existe um Brasil esperando para ser reconstruído e tenho certeza de que todos nós podemos unir forças para levarmos isso adiante.
Vamos fazer isso pelo meu marido e seu pai e por cada um dos brasileiros que querem um Brasil melhor para seus filhos e netos. O nosso propósito pelo bem do povo sempre foi maior do que desentendimentos. Por isso, aceito o seu pedido. Eu te desculpo. Vamos sentar, vamos conversar, ajustar os detalhes e juntos vamos reunir um grande exército de pessoas de bem para resgatarmos o nosso Brasil. Façamos isso pelo nosso maior líder Jair Bolsonaro, por essas famílias brasileiras que eu encontrei enquanto percorri o país instalando o PL Mulher e por um Brasil que precisa de gente de pé, não de gente dividida. Eu quero agradecer de maneira muito especial as minhas amigas Celina Leão e Damares Alves, que se empenharam dia e noite para que esse momento de reconciliação pudesse acontecer. Amigas, muito obrigada. Deus está no controle de tudo e Ele nos dará a vitória final. Você vê que ela marca ponto, né? Ele pediu desculpa, eu aceito a desculpa. As pessoas erram, ela deixa ele como o errado e já, portanto, se coloca como alguém disposta a ajudá-lo a se eleger. Teve coisas aí, tem negociação, né? Celina, Damares convenceram a Michelle a aceitar só um pedido de desculpa pelo jeito, por enquanto é essa a versão, mas quem O, sabe. Enfim, tá aí, é, Michelle aceitou. Eu achava que ia demorar mais. Eles podiam fazer lançar o vídeo talvez lá na convenção, né? Aí tá, mas enfim, tá aí a Michelle tentando ajudá-lo a sair da agenda negativa, né? é o que eu digo sempre. Esses Bolsonaros não dá para afirmar nada a respeito deles, a não ser que eles são dados a mil tretas. Eles, né, você não sabe exatamente com quem você lida a cada momento. Passando do tempo. Já passamos do tempo? Então é isso. Comentaremos isso mais amanhã. Que, aliás, amanhã tem uma pesquisa, mais uma pesquisa de intenção de votos, o Datafolha, e veremos como estarão os pretendentes a candidato a presidente da República. Amanhã será um dia interessante. Tá.